E aí, meu amigo, você já estudou sua lição? Hoje, dia 23, domingo, estamos vendo o tema aqui, receptividade ao Evangelho. Lembrando que durante toda essa semana, a lição ela vai se tratar de como desenvolver atitudes conquistadoras, ou seja, como obter êxito para conquistar almas para Jesus. Nós aprendemos muito com as atitudes de Jesus. Não porque Jesus ele tinha uma técnica, não porque ele fazia uma abordagem para poder trazer pessoas para o seu reino, é porque era a essência dele. A Bíblia fala que quando o Filho do Homem fosse levantado, atrairia muitos a si. Ou seja, Jesus ele tinha algo que atraía as pessoas para si, queridos. E como podemos alcançar esse ideal? Primeiro, se relacionando intimamente com Jesus. Porque quando nos relacionamos com uma pessoa, nós passamos a ser como ela é, falar como ela fala, andar como ela anda. Então, se relacione intimamente com Jesus. Segundo, leia a Bíblia, ore, peça a Deus, tá ok? Então, a gente vê aqui em João capítulo 4, Jesus, então, chegando em certa cidade, em certo local, ele para ali junto ao poço e uma mulher estava tirando água. Jesus ele pede água. Isso surpreendeu aquela mulher, porque um homem não falava com uma mulher em público. E ainda sendo ela samaritana, e ela então pergunta: por que você me pede água, sendo você judeu e eu samaritana? E Jesus então fala assim: olha, se tu me pedisse água, eu te daria água. E essa água que eu te dou, ela é uma água que no qual se você beber nunca mais sentirá sede. E ela ficou curiosa e continuaram a conversar e a aprofundar aquela conversa. Então Jesus ele traz a mulher do conhecido para o desconhecido, porque ela arrisca uma pergunta, fala assim: qual é o local de adoração? É Gerezim ou Jerusalém? Porque os samaritanos instituíram um local de adoração porque eles não podiam ir no templo. Eles não podiam ir em Jerusalém, nem pouco entrar ali no templo de Jerusalém, porque eram considerados imundos. Então Jesus fala: não, nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus então começa a falar algo a respeito daquela mulher. E ela percebe assim: como é que ele sabe da minha vida se eu nem revelei a ele? Sabe por que Jesus sabia? Porque Jesus enxergou dentro dos olhos dela. Jesus ele mergulhou na alma daquela mulher, viu os seus dramas, viu as suas necessidades, viu os seus medos e viu, muito mais do que tudo isso que eu falei, viu que aquela mulher era uma joia rara para o reino de Deus, queridos. Porque Jesus ele não viu uma mulher promíscua que havia casado com vários homens e agora estava com um homem que nem era dela. Jesus ele não viu uma mulher ferida pela vida que ela levou durante todo esse período. Jesus não viu uma samaritana, ele não viu com um olhar de preconceito. Jesus ele viu uma missionária, alguém que seria uma dinamite para o reino de Deus, dando o seu testemunho aos seus vizinhos, amigos e parentes. Então, quando aquela mulher retorna para a cidade, ela fala assim: olha, eu encontrei com um homem e verdadeiramente ele é o Messias, porque ele falou coisas ao meu respeito que eu nem havia revelado a ele. Então, queridos, que possamos olhar com o olhar de Jesus, ver o coração das pessoas, ver o melhor que há nelas, porque muitas vezes a gente só vê o que está no superficial. Mas quando a gente enxerga com os olhos de Jesus, o Espírito Santo nos revela coisas que nós nos surpreendemos. Os discípulos se surpreenderam. E sabe o que acontece depois? Que o Espírito Santo leva Filipe a pregar em Samaria. E ali há muitas conversões, porque a semente que aquela mulher lançou havia germinado, isso alguns anos depois da morte de Cristo. Então Pedro e João vão a Samaria e evangelizam aquela cidade, instituem ali uma igreja cristã.
Nós teremos surpresas, queridos. Mas o que nos cabe hoje é lançar a semente. Não sabemos quando elas vão germinar, mas que possamos ter as atitudes de Jesus ao transmitir a mensagem, ao testemunhar a outras pessoas, quer sejam elas o que são e aonde estão. A nossa tarefa é evangelizar. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Vamos aguardar o próximo comentário de segunda-feira.